Fala aí galera do canal, estou de volta aqui para mais um vídeo de coleção de um filme que eu amo, que eu adoro, que é um dos meus filmes preferidos assim da vida, que é Robocop, né? O primeiro filme, né? Em especial, o filme de 1987, a franquia Robocop, que não é lá essas coisas, né? Tivemos sequências não tão legais, mas o primeiro filme, uma obra-prima, né? Bom, o primeiro filme foi dirigido pelo diretor holandês Paul Verhoeven, né? Conhecido aí com o próprio Robocop, Instinto Selvagem, Total Recall, né? O Vingador do Futuro, que é outro filmaço também. O polêmico, né? Controverso Showgirls, Tropas Estelares, outro filme polêmico recente, o Benedetta, né? Que fala ali da Freira Benedetta. Ele também, né? Um filmaço também. E outros filmes que ele fez antes de Hollywood, filmaços também lá na Holanda, né? Mas vamos falar aqui de Robocop, né? Que é um clássico da ficção científica. Não só um clássico da ficção científica, mas um clássico de tudo, né? É um filme que não é só uma sátira, né? Ao mundo, né? À sociedade americana, à sociedade capitalista, digamos assim. Mas também uma sátira ali da política, né? De toda ali a atmosfera social ali envolvendo os Estados Unidos, e também nem precisa falar dos Estados Unidos, né? É um filme que também vale para qualquer conteúdo, digamos assim, político, né? De hoje em dia. Ou seja, é um filme que não envelheceu absolutamente nada, e se envelheceu como vinho. Essa é a verdade que eu falo sobre Robocop de 87. Falando de 87, né? Que para mim é uma obra-prima, o primeiro filme, né? Bom, eu vou mostrar aqui minhas edições de Robocop, né? Tanto em DVD e Blu-ray, um filme que eu gosto muito, tá? E assistia muito quando era criança, não sei como. Passava Robocop 1 na sessão da tarde, cara, com aquela cena do Murphy lá sendo totalmente fuzilado, né? Bom, vamos então começar com as edições, né? Vou começar com essa edição aqui alemã, que é um Blu-ray Book, né? Muito legal também, que saiu na Alemanha, pela MGM alemã, tá? É um livro com cenas do filme e a versão em Blu-ray, tanto a versão em Blu-ray quanto a Blu-ray 4K, tá? Da edição da Alemanha. E quando eu vi isso aqui, eu falei, putz, eu tenho que acabar importando, porque isso aqui é muito, muito legal, cara. Eu vou até tirar do plástico, porque vale a pena mostrar, porque é um conteúdo bem legal dessa edição alemã, lançada lá pela MGM da Alemanha. E vale muito a pena mostrar sim. Vai dar um pouquinho de trabalho para tirar do plástico. Eu deixo tudo no plástico para proteger. Eu acho que protege muito, tá? As edições, tanto livro, quadrinho, DVD, Blu-ray, protege muito. E bom, vamos lá, né? Vou mostrar aqui. Essa edição aqui é a edição, então, da Alemanha, tá? Tem aqui um folhetinho, né? Da edição, aqui com papelzinho, ó. Tudo em alemão, não sei absolutamente nada de alemão. E vamos ver a edição, né? A edição é essa aqui, ó. É um livro, ó, muito bonito, com verniz no Robocop. Essa imagem aqui é linda, né? Clássico, né? Essa imagem aqui do Robocop saindo da viatura. Muito legal. É um Media Book, né? Que eles falam lá, o Blu-ray Book, que é um Blu-ray com livro, né? Olha só que bonita essa também, o Alex Murphy e o Murphy já robô, né? Cyborg, digamos assim. A Luz aqui também, né? E o Peter Weller, né? O Murphy. Edição muito linda, é uma das minhas edições preferidas aqui de Robocop, sem dúvida nenhuma. E vamos mostrar, né? Como que é a edição. Ela tem aqui os discos, tá? Esse disco aqui se eu não estiver enganado, é o Blu-ray comum. Não, perdão, esse aqui é o Blu-ray 4K, Ultra HD. E aqui tem as imagens, ó. O Murphy é um livro muito legal, por isso que eu quis essa edição, porque eu acho uma edição bem completa. Essa imagem clássica aqui do Robocop, ó. Ele naquela cena, né? Quando ele vai pegar um dos que mataram ele, né? Da gangue do Clarice Borg, né? E aqui aquela cena, né, que explode tudo lá, o posto de gasolina. Cena clássica, linda cena também, muito bem dirigida pelo Paul Verhoeven. E aqui, né, em alemão o livro, eu não consigo ler, obviamente. Aqui um dos vilões do filme, que não é o grande vilão, por incrível que pareça, né? Não vou dar spoiler aqui. E é um filme
é bem interessante por causa disso. O Robocop tem muitas camadas, né? Camada social, política, ficção científica, questões também até religiosas também, colocada pelo Paul Verhoeven, que é sutil, mas tem, né? Aqui o número 2 da OCP, que no final é o grande vilão do filme, tá? Vamos dar spoiler, é um filme de 87, né? Pelo amor de Deus. Aqui, né, quem criou o Robocop, né? Que depois vira o número 2, aí dá um problema lá, quem assistiu sabe. E é muito lindo, né? Essa edição aqui da Alemanha, muito bem feita. Eu falei, não tem como, né? Com essas fotos lindas aqui, não tem como não importar, né? Essa cena aqui, ó. Meu Deus, essa cena aqui. Filmaço, né? Filmaço de 87, um dos grandes clássicos aí dos anos 80. Filme muito atual mesmo. Aqui quando o Robocop ele pega o Clarice, né? E aqui as edições em Blu-ray normal, tá? Então essa é a edição alemã, tá? Com o livro, tá? Com os filmes, tá? Muito linda a edição. Vale a pena, sim, muito, tá? Ter essa edição aqui, que é uma das minhas preferidas aqui de Robocop. Se não a minha preferida, tá? Tá aqui, edição em Blu-ray, Blu-ray 4K da edição alemã, com o livro Robocop, Policial do Futuro de 87. Filmaço aí do diretor Paul Verhoeven. E continuando, né? Vamos deixar aqui o folhetinho. Essa aqui é a primeira edição em DVD do Brasil, cara, lançada pela Flash Star, tá? Essa edição aqui é lá dos anos 2000, no comecinho do DVD aqui no Brasil. E é um dos primeiros lançamentos da Flash Star, né? Não é o primeiro, mas é um dos, né? E essa edição aqui, ela é uma edição competente, né, da Flash Star, não tem extras nem nada, mas peca porque redublaram, né, nessa edição. Acho que a Flash Star não conseguiu os direitos da dublagem clássica da TV, a primeira dublagem, né, e aí eles precisaram redublar. Não que a redublagem não esteja ruim, mas a gente está acostumado a assistir o Robocop com aquela dublagem clássica da TV e quem assistiu no cinema e tal. E essa edição aqui da Flash Star, da Flash Star, não tem essa dublagem, é uma versão redublada, né? Mas é a primeira edição aqui no Brasil de Robocop, tá? Em DVD é a primeira edição, tá? Foi lançada pela Flash Star, tá? Eu não vou abrir aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é uma edição legal, tem um livretinho bem legal. A Flash Star tentou fazer algo tão legalzinho, bonito, né? Pra época, né? Com um livrinho, bem legal, tá? Tá aqui, primeira edição em DVD do Brasil. Bom, e aqui é uma edição assim que cara, é antigaça essa edição aqui. Essa edição aqui é em DVD, é edição americana, cara. Essa edição aqui é a primeira edição, se eu não estiver enganado, de Robocop em DVD nos Estados Unidos, tá? Se eu não estiver enganado, essa edição aqui é de 98, se eu não estiver enganado, tá? Posso estar errado, mas é uma das primeiras edições em DVDs nos Estados Unidos. E olha só, não era nem a MGM ainda, ó, era a Orion, né? O Orion, né? Home Video. Porque depois, né, a MGM compraria a Orion, né? Ou a Orion, né? Como vocês preferirem aí na pronúncia. E é a primeira edição de Robocop em DVD. É um Snapcase. Não tem dublagem clássica, nada disso, nem legendas. É a primeira edição em DVD do Robocop nos Estados Unidos, tá? Se eu não estiver enganado, tá? Nem é a MGM ainda, ó. É a Orion ainda, Home Video. Então aqui a MGM nem tinha comprado a Orion ainda, tá? E aqui tem algumas cenas do filme. Eu não vou abrir aqui, tá? O plástico aqui que eu deixo aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, já tá longo, porque a edição alemã tomou muito tempo. Mas, cara, isso aqui é muito legal. Como eu consegui isso aqui? Cara, simples, bem simples. Aqui eu consegui porque um colecionador, ele tinha duas. Ele tinha uma, né, dele ali, deslacrado, normal, que ele comprou muito tempo atrás. E ele tinha uma outra, que era essa aqui que eu tô em mãos aqui, lacrado. E aí eu consegui, comprei. E ele não pagou, ele não me pediu um preço alto, não. Foi um preço bem legal. E lacrado, cara. Eu falei, cara, claro que eu quero. Isso aqui eu quero demais. E, cara, sensacional. Eu consegui aqui a edição em DVD do Robocop. E sensacional. Sensacional, tá? Se eu não estiver enganado, essa edição é de 98, 99, por aí, tá? Perfeito, cara. Sensacional. Eu gostei muito de ter conseguido isso aqui. Foi um achado mesmo, tá? Ele tinha dois. Tinha colocado uma venda que estava lacrado. E eu falei, opa, pode passar pra mim que eu quero sim.
Bem legal, né? O Snapcase do Robocop aí da edição da Orion, tá? Antes da MGM, então bem antigo esse DVD. Bom, continuando aqui, eu tenho outro Robocop, olha como eu gosto de Robocop. Robocop de 87, continuando aqui com o filme de Paul Verhoeven. Essa edição aqui é a edição da Inglaterra. Essa edição aqui tá lacrado ainda, tá? Não pretendo deslacrar. Tem até o MGM comemorando 80 anos aqui. Então essa edição aqui já é a edição da Inglaterra, tá? Edição britânica em DVD de Robocop de 87. O vídeo tá ficando muito longo, então preciso correr um pouquinho mais. Bom, e tivemos novas edições de Robocop em DVD do Brasil. Até então, eu só mostrei a da Flash Star, que é a primeira. É o que aconteceu. A Fox com a MGM, né? A Fox era a distribuidora da MGM em vários lugares do mundo, né? Aqui no Brasil não era diferente. Trouxe a primeira edição do Robocop com a dublagem clássica mesmo, né? Porque enquanto a edição da Flash Star era uma redublagem, né? Era uma nova dublagem, aqui manteve aqui a dublagem original, tá? Essa edição aqui é a primeira em DVD pela MGM, tá? No Brasil. Lembro quando você saiu aqui, nossa, vendeu muito nas lojas americanas. Muita gente gostou do lançamento de Robocop em DVD aqui no Brasil, que vendia muito nas lojas americanas. Eu lembro que tinha muita edição. E tinha também edição com box, né? Com os 3 filmes, que era legal também. Esse eu não tenho. Bom, e aqui, né? Essa edição, obviamente, tem mais vantagem do que aquela edição da Flash Star, porque tem a dublagem clássica. E não só isso, né? Tem muitos extras, muitos extras, coisas que a edição da Flash Star não tem. Basicamente só tem um filme, né? E aqui na edição da MGM tem muitos extras, como foi feito, Paul Verhoeven, entrevista com Paul Verhoeven, Peter Wheeler, como foi filmado o Robocop. O filme é muito bom, tá? É uma edição assim que recheada de extras, tá? Por isso que é a edição especial. Então, a primeira edição aqui da MGM no Brasil, né? A segunda edição de Robocop em DVD no Brasil, pós Flash Star, tá? E vamos continuar com essa coleção, né? Porque aí veio os 2, né? Aí lançou de forma inédita o Robocop 2. Aqui já não é dirigido pelo Paul Verhoeven, foi dirigido pelo Iver Kirchner. Se não me engano, ele dirigiu Star Wars, Império Contra-Ataca, que eu acho que é o melhor Star Wars que tem. E roteiro, nada mais nada menos de que Frank Miller. Quem não lembra do Frank Miller? Pô, Frank Miller, quadrinista de Cavaleiro das Trevas, Demolidor, Ronin, Sin City. Foi a estreia dele em Hollywood, foi aqui. Mas, né, não vou contar toda a história porque todo mundo já sabe que foi um desastre. Né? Ele não teve uma experiência legal, né? E aqui o Robocop 2, tá? É um filme que eu gosto, assistia muito, era exibido na Record, né? Quando eu peguei, lógico, foi exibido primeiro pela Globo, mas quando eu assisti pela primeira vez foi pela Record, lá em 2002, 2003. Eu gosto com ressalvas. É um filme bem inferior ao primeiro. Eu acho que o primeiro filme é muito fora da curva, muito também pela direção do Paul Verhoeven. Mas Robocop 2 acabou entrando muito dinheiro, o primeiro filme fez muito sucesso, e aí muito dinheiro envolvido, enquanto o Robocop 1 não tinha tanto dinheiro envolvido, no 2 já tinha, e aí já tem a mão dos produtores, e bagunça, Frank Miller também inexperiente no roteiro, ali ele percebeu que fazer cinema não é a mesma coisa do que fazer quadrinho, né? Depois sai uma HQ do Robocop, dele também, do roteiro original, que você vê que não dava pra gravar aquilo também. Então é um filme muito bagunçado, é um filme até mais longo do que o primeiro, é um filme bem bagunçado, mas tem cenas de ação legal, tem críticas sociais legais também, tem propagandas de TV legal pra caramba também, aí surge o Nuke, né, uma droga nova em Detroit, né, e aí tem o Kane, né, que é o Kane, né, se eu não estiver enganado, é o Kane, né, que é basicamente um líder, quase um líder religioso ali, não fala de religião, mas é quase como se fosse um líder religioso dos criminosos e tal, com a gangue, com a nova droga, né? Robocop 2 em DVD também pela MGM, e aí para finalizar os DVDs aqui nacionais, Robocop 3, né? Que aqui muda tudo, nem sei quem é o diretor, o Peter Weller não volta, né? Ele tá nos 2 filmes, mas ele não volta, que é o Robert John Burke, que sendo bem sincero, ele faz um Robocop competente aqui, pelo aquilo que foi dado pra ele, mas o roteiro é ruim, é péssimo, é de mau gosto, tudo errado em Robocop, tudo aquilo que foi feito com o primeiro filme do Paul Verhoeven, aqui eles destroem tudo.
né? O Robocop voa, o Robocop é amigo da criançada. É um filme esquisito. É um filme que foi feito para vender boneco, né? Basicamente. E para atrair o público infantil, não vejo nenhum problema nisso, mas destoa tudo daquilo que é o Robocop para quem gosta do primeiro filme, tá? Então, Robocop 3. Aí, tá, recentemente lá em 2010, né? Quando eu falo recentemente, foi lançado os Blu-rays aqui no Brasil de Robocop, as edições nacionais. Aqui o Robocop Policial do Futuro, edição em Blu-ray. Eu lembro que foi lançado isso aqui no período da Copa, quando a Copa foi no Brasil. Eu lembro que vinha aqui o selinho da Copa na embalagem, né? Lógico, não tem mais aqui embalagem da Copa aqui, não sei o que, de Copa do Mundo, Brasil. E foi lançado aqui na época da Copa. Robocop Policial do Futuro em Blu-ray, a MGM, né, estava relançando os Blu-rays no mundo inteiro e o Brasil não ficou de fora, né? E aí foi lançado aqui o filme em Blu-ray pela primeira vez no Brasil. Robocop Policial do Futuro, com os mesmos extras do DVD, só que, né, em Blu-ray, né, em HD, né? Muito bom. Bastante tempo eu tenho esse Blu-ray aqui. Comprei na época na Saraiva. Quem não lembra na Saraiva, né? Nem tem mais, infelizmente, né? Quando tinha lá a seção de DVDs e Blu-rays, tá? Tá aqui Robocop, o Policial do Futuro em Blu-ray. Continuando, Robocop 2. Tudo eu comprei, esses aqui nacionais eu comprei tudo na Saraiva. Comprei tudo de uma vez. Robocop 2, perdão. Com essa capa legal também. Mesma coisa, né? Tem o mesmo conteúdo do DVD, né? O que muda aqui basicamente é a imagem, melhorada, obviamente. E como a MGM no mundo inteiro relançou o Robocop por causa do remake, eles relançaram tudo em Blu-ray no mundo inteiro e o Brasil, obviamente, não ficou de fora do relançamento em Blu-ray na época de Robocop, né? Robocop 2, filme que eu gosto, como eu já disse, tenho minhas ressalvas. Eu acho divertido. É um filme ok, tá? Não é um filme desastroso, mas perde da genialidade do primeiro filme, né? É isso que muitos fãs falam, né? E eu concordo plenamente. Mas é um filme divertido. Respeito o Robocop, tá? Respeito o personagem, mas eu acho que é um filme perdido, assim, que não sabe aonde quer chegar. É um filme longo, um roteiro bagunçado do Frank Miller, e também ficou mais bagunçado também depois que os produtores mexeram tudo, mas sai depois a HQ do Frank Miller do roteiro original e você vê que não dá pra gravar aquilo mesmo, né? Mas tá aqui Robocop 2. E pra finalizar os Blu-rays, cara, lógico, Robocop 3, né? O desastre, né? Robocop 3, que aí sim é um filme completamente desastroso, peca em muita coisa, roteiro, descaracteriza muita gente, e é um filme equivocado, porém pro público, considera para o público infantil. Não tem nem a violência do primeiro filme, né? Não tem nem a violência do segundo filme, muito menos o primeiro filme do Paul Verhoeven, tá? Então, Robocop 3, tá? E aí o remake, né? Chegamos no remake do José Padilha, diretor de Tropa de Elite, primeiro projeto dele em Hollywood, chegando em Hollywood depois do sucesso de Tropa de Elite. Robocop, se eu não me engano, é de 2014, esse aqui eu não lembro, eu assisti no cinema, 2014, perdão, esses filmes aqui foram relançados, esses Blu-rays foi em 2014, tá? Eu acho que a Copa foi em 2014 aqui no Brasil, não lembro. E aqui Robocop, né? O primeiro trabalho do José Padilha em Hollywood, também eu acho um filme muito mediano, me decepcionou muito quando assisti, mas eu já esperava isso. Mas eu entendo, o José Padilha ele também não pode fazer um filme igual ao do Paul Verhoeven, né? Não tem como, muita gente ia ficar comparando, né? E seria até cruel com ele mesmo. É um filme que... como que eu posso dizer, cara? É um filme estranho. Ele tem ideias legais sobre aquela discussão, né, que estava tendo na época, sobre o uso de drones, militares não usando mais pessoas humanas ali na guerra, e sim drones, robôs, ciborgues, etc. É uma discussão legal. Mas eu acho que não tem a essência do Robocop aqui, cara. Sinceramente, não tem a violência, não tem tanto a crítica. Eu acho que é um filme que se leva muito a sério. E o primeiro filme do Paul Verhoeven não se leva a sério. Isso que é a genialidade do Paul Verhoeven. É um filme que tem ficção científica muito bem feito, um roteiro muito bem feito, né? O filme de 87, com crítica social muito bem feita. Isso vem lá do Paul Verhoeven, quem acompanha a história dele no cinema sabe disso.
E ele também é muito... Ele não se leva a sério, né? Ele faz coisas absurdas e etc. E aqui o filme leva muito a sério. Eu acho que Zé Padilha levou muito isso a sério. E obviamente que teve a mão de muito produtor ali que não deixou ele trabalhar em paz, né? Robocop Remake. Vamos para as séries de TV, cara. Robocop também fez sucesso com a criançada. Eu tenho aqui o DVD Robocop The Animated Series, a série de 88, né, da Marvel, né, quando a Marvel decidiu fazer uma série de TV do Robocop. E aí, tá aqui, né? Essa edição aqui, tá? Ela é em DVD-R, tá? O que é DVD-R? DVD-R não é, obviamente, original, né? É feito de fã para fã, porque isso aqui nunca foi lançado, né, em DVD lá fora. Ou foi e já esgotou há muito tempo, é uma edição raríssima. E aí, né, os fãs acabam fazendo uma versão em DVD-R muito competente, né? E é uma série legal, cara, para criança. Eu tenho 2 aqui, inclusive. Tenho 2 aqui. Repetidos que veio 2, ó. E é bonito, cara. É bem feito, ó, com arte, legal pra caramba. É uma série legal, cara, divertidinha, tá? Não tem violência, obviamente. É feito pro público infantil, mas divertido, tá bom? Tá aqui o Robocop, a série de TV dos anos 80, série animada. Que loucura, né? Um personagem adulto que as crianças adoraram. Eu adorava. E aí também nos anos 90 veio uma outra série de TV. Isso aqui eu assistia muito, era exibido na Globo. Robocop Alpha Comando. Muito infantil, assim, no aspecto de coisas assim... O Robocop virou um super-herói aqui, basicamente. Voa, transforma a mão em guarda-chuva, essas coisas que as crianças gostam. Mas eu adorava quando era criança, era exibido na Globo. Eu tinha uma mochila do Robocop Alpha Comando de rodinha na época, pra você ver como eu adorava esse desenho. E é um desenho que, assim, assistindo hoje não tem nada demais, tá? Sendo bem sincero, mas eu adorava quando era criança. Essa edição também aqui é em DVD-R também, tá bom? Não é um... Isso aqui nunca saiu em lugar nenhum, tá? Em mídia física, tá? E tem alguns episódios dublados e alguns episódios em inglês, né? Isso aqui nunca saiu em lugar nenhum no mundo, tá? Em mídia física, tá? Então isso aqui é em DVD-R também, tá? Muito bem feito, tem até... Muito bem feito, menu, tudo legalzinho, arte do disco. E esse tipo de material vale a pena ter, porque como não tem mídia física, aí não vejo nenhum problema em ter em DVD-R. Mas é uma versão aqui em DVD-R feita de fã. Robocop Alpha Comando, tá? Todos os episódios, todas as temporadas. E pra finalizar, porque o vídeo já tá mais de 22 minutos e eu não tenho culpa nisso, porque eu tenho bastante coisa aqui envolvendo Robocop, é o jogo em PlayStation 5, Robocop Rogue City. Um jogo muito legal de PS5. Muito legal mesmo. Que é basicamente uma continuação do primeiro e do segundo filme, tá? Muito bem feito. Quem não jogou, jogue. Tem a continuação, saiu, eu não vi ainda. Esse aqui é o primeiro, né? Cara, isso aqui é um jogo muito legal. E tô colocando aqui de bônus aqui, porque envolve Robocop. Robocop do PS5. Rogue City também tem pro Xbox. Muito, para quem é fã de Robocop vai gostar muito, tem muita referência aos filmes, é muito legal, é um jogo bem legal, tá bom? Bom, basicamente é isso, espero que tenham gostado do vídeo, vídeo muito mais longo do que o normal, mas não tem como, tem muita coisa e tinha que mostrar aquele Media Book lá alemão, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!